Gênesis 2, versículo 24. Hoje vamos ver o casamento à luz das Escrituras. E é um tema importantíssimo. Por quê? Porque está uma bagunça a questão do casamento, inclusive no meio evangélico, né? É um casa, descasa, pessoa achando que não tem que casar. E a gente tem visto que a ideia de casamento tem sido diluída, inclusive no meio cristão, né? Se lá fora a gente até não fica surpreso, mas o problema é que a gente tem visto que o número de divórcios, o número de traições, o número de recasamentos no meio evangélico, ele tem sido quase tão alto quanto fora do meio cristão, o que é muito triste isso, né? Ali em Gênesis 2:24 diz o seguinte: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma carne, ou uma só carne. Isso é falado lá em Mateus 19. Mateus 19. Versículos 4 ao 6. Aqui Jesus ele referenda a ordem de Gênesis, e a gente tem que entender algumas coisas antes, né? Mateus 19, versículos 4 ao 6. Ali quando Deus fala para Adão e Eva sobre o casamento, e fala que os dois serão uma só carne, e deixará o homem pai e mãe, não havia Estado, não havia sociedade, era o início. Logo, o casamento é anterior à própria sociedade, ao próprio Estado. Por isso que o Estado não tem autoridade para modificar o conceito de casamento. Quem criou o casamento foi o próprio Deus, não foi a sociedade. A sociedade ela recebe o casamento. Então o casamento é uma instituição cristã, né? Uma instituição que vem de Deus. Então o Estado ele só tem que fazer o quê? Ele tem que reconhecer aquilo que Deus reconhece como casamento. Ele não pode modificar o casamento. Ali em Mateus 19, verso 4 ao 6 diz o seguinte: Jesus, né? Vou ler o verso 3. A pergunta dos fariseus é muito boa. Os fariseus também vieram até ele, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Né? Eles não perguntaram se era lícito o divórcio por algum motivo. O que eles perguntaram? Eu posso separar por qualquer motivo. Existia duas escolas judaicas, né? Hillel e Shammai. Uma dizia o seguinte, que você só podia separar da sua esposa mediante a fornicação, a adultério, alguma coisa assim, a indecência. A outra diz o seguinte: qualquer coisa que ela faça que te desagrade já é indecência. Então, se a esposa queimar a comida, você poderia separar. Se a esposa ficar feia, claro, sempre a esposa, nunca o marido, podia ser chutado, só a mulher, né, na concepção deles. Se você achar uma mulher mais bonita e a tua esposa não for tão bonita, você podia separar. Então, qual é a pergunta deles? Eu posso separar por qualquer motivo? O que Jesus faz? Ele fala aqui: e ele respondendo disse-lhe: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Por isso eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem o separe. E disseram-lhe eles: então por que Moisés ordenou dar-lhe a carta de divórcio para repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, os permitiu repudiar vossas esposas, mas não foi assim desde o princípio. Aí depois a parte 9 eu vou ler depois. Nota que eles argumentaram. Onde é que Jesus apela para o casamento? Ele vai para onde? Para Gênesis, não vai para Moisés, ele vai para Gênesis. E o que é que ele fala aqui? Ele fala que o casamento, ele é primeiro, ele é monogâmico. Ele fala o seguinte: deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher. E quantos? Os dois. Logo, toda a poligamia do Antigo Testamento gera um desvio do plano de Deus, né? Então, eu já vi alguns crentes, especialmente mas no Antigo Testamento podia mais de uma mulher, tem essas desculpas. A gente vê aqui que Jesus fala o seguinte: no início, como é que era no início? O plano original: 2. Então, o casamento é monogâmico. Agora,
O movimento homossexual fala, e eu espero não ser processado, mas fala que Jesus nunca disse nada contra o casamento homossexual. Eles falam isso. Jesus também nunca falou nada contra tacar fogo nas pessoas, né? Mas olha o que Jesus fala. Deixará o homem pai e mãe. Então, o casamento desse homem, ou quer dizer, os pais desse homem são o quê? Pai e mãe. Heterossexuais, né? Então, esse homem deixa um lar heterossexual, deixa pai e mãe, e se une a quem? A sua mulher. Então, o casamento, além de ser monogâmico, é um casamento heterossexual. De acordo com Jesus, só tem um tipo de casamento: monogâmico e heterossexual. Qualquer outra coisa é desvio do plano original. Desvio, né? Desvio do plano original. Então, o homem se une à sua mulher. Então, Jesus aqui está proibindo qualquer tipo de casamento que não seja esse. Logo, ele está proibindo um casamento homossexual. Aliás, não existe um casamento homossexual. Pode chamar de qualquer coisa, menos de casamento. Então, a gente observa aqui. Jesus nunca falou nada contra um casamento homossexual. Primeiro que não havia casamentos homossexuais em Israel, né? Mesmo a sociedade romana, que estava cheio de atos homossexuais, não chegaram ao absurdo de promover isso, porque isso ele enfraquece a sociedade. Porque o que vai gerar prole e força de trabalho é o casamento normal, né? O casamento heterossexual, não homossexual, né? Então a gente observa aqui o casamento. O que é o casamento à luz da Bíblia? Primeiro, é um casamento monogâmico, heterossexual e anterior ao Estado. Então o Estado não pode normatizar sobre casamento, porque foi criado dentro do Estado. Logo, o Estado não pode dizer que o casamento é mais de duas pessoas, não pode dizer que o casamento é fora de homem e mulher, e não pode, e aqui vem aquilo que já foi aceito já no início do século, não pode dissolver um casamento bíblico. Olha aqui que Jesus fala: por isso não são mais uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem o separe. O Estado não tem autoridade para modificar o casamento. Significa que o Estado não tem autoridade. Eu me casei, a gente vai ver isso mais à frente, e eu me divorciei da minha esposa, assim, a gente resolveu separar. Separou no papel, tudo dentro da lei. A questão é, o Estado tem autoridade para fazer isso? Não tem. Embora a gente, como batista, entenda que a igreja é separada do Estado, os princípios morais dados por Deus devem ser seguidos pelo Estado. É óbvio, por exemplo, o Estado não pode autorizar a matança. A gente viu sobre o aborto, não pode. Então o Estado não pode autorizar nada sobre casamento que fira a palavra de Deus, porque ele está indo contra algo que Deus deu ao Estado, que é ele administrar essas coisas na sociedade. Então, o casamento para Jesus é monogâmico, heterossexual e duradouro, né? O que Deus ajuntou não pode separar. Você não pode chegar para Deus e falar: mas Senhor, eu tenho uma incompatibilidade de gênero, né? Não pode, não tem como. Aliás, um dado importante: antigamente o casamento era arranjado, né? E raramente havia separação de incompatibilidade de gênero. Hoje o cara fica 600 anos com a mulher, casa e depois fica em incompatibilidade de gênero. Aí não tem como ajudar também, né? A pessoa não viu antes, né? Não dava para saber, né? Se fosse, meu pai o pai arranjou, eu nunca vi o cara na vida. Até a gente depois ia conversar, mas não tem como, né? Não tem como. Então, a gente observa casamento monogâmico, heterossexual e duradouro. Isso que é casamento anterior ao Estado. O Estado não tem poder para normatizar isso, ok? Não tem, né? O segundo ponto aqui: quando se dá o casamento? Quando é que ocorre o casamento, de acordo com a Bíblia, né? O que modernamente se fala, especialmente os mais jovens, evangélicos que gostam de fornicar, né? Que o casamento se dá no momento do ato sexual. Eles falam isso, né? Uma vez um amigo meu falou que estava casado com a mulher, e se dá no ato sexual, não sei o que, aquela coisa toda. Não, eu estou casado diante de Deus, a gente é uma só carne. Eu escutei, tá legal, não adiantava temar. Aí depois ele veio, né, depois de alguns meses: não, acho que eu vou separar dela, porque ela não me valoriza. Mas peraí, tu só pode separar em caso de adultério. Como assim eu não casei? Tu casou, eu tinha plantado as conversas, também não sou fácil. Tá aqui, ó, tá aqui, você falou que casou. Agora não casou? Agora o papel vale? Antes não valia? Né? Então a gente vai ver quando é que se dá o casamento. Olha o que Jesus fala aqui em Mateus 19. Quando é que se dá o casamento? Portanto, deixará homem pai e mãe, ele rompe o vínculo com a sua família,
não briga, mas rompe agora, a partir de agora eu tenho uma nova vida, une a sua mulher, então há uma união com esta mulher, e só depois serão o quê? O que as pessoas querem fazer? E não deixar pai e mãe dizer que é casado. Então a gente observa aqui na Bíblia que casamento se dá quando há 3 partes reconhecendo. O noivo, a noiva e uma terceira parte. A gente vê isso em Gênesis. Vamos lá para Gênesis. Esse casamento sempre é bom ir para Gênesis. Ali em Gênesis, capítulo 2, versículo 21. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão e ele dormiu. E ele tomou uma de suas costelas e fechou a carne. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou ao homem. E Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tomada de dentro do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e eles serão uma carne. A pergunta aqui: quem foi que casou os dois? Deus. Quem representou aqui, quem fez o papel de Estado ou sociedade reconhecendo que os dois tinham um casamento válido? Deus. Foi Deus. Foi Deus. Isso também é visto lá em Gênesis, capítulo 24. Né? Alguma dúvida até aqui? Então, me deu na cabeça, eu me juntei, eu estou casado. Né? Não é assim. O legal é que quando separa, aí eles se tratam como se não tivessem casado. Não vai pegar minha casa, eu não casei. Né? É bem assim, né, que ocorre. Né? Gênesis 24, 58 em diante. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. E eles chamaram, aquela história toda, o servo de Abraão vai lá e conversa com eles, ele dá os presentes, aí pergunta se a Rebeca quer casar, né? E eles chamaram Rebeca e disseram: tu queres ir com este homem? E ela disse: eu irei. E eles enviaram Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão e seus homens. E eles abençoaram Rebeca e lhes disseram: tu és nossa irmã, seja mãe de milhares de milhões, e a tua semente possua o portão do reino. E Rebeca se levantou e suas donzelas e montaram em seus camelos e seguiram o homem, e o servo tomou Rebeca e foi pelo caminho. Isaque veio do caminho do poço de Ber-Lai-Roi, pois ele habitava na terra do sul. Isaque saiu para meditar no campo ao anoitecer, e ele levantou seus olhos e viu, e eis que os camelos estavam vindo. E Rebeca levantou seus olhos, e quando ele viu Isaque, desceu do camelo, pois ela havia dito ao servo: que homem é este que anda no campo ao nosso encontro? E o servo havia dito: é meu senhor. Por isso ela tomou um véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque todas as coisas que ele havia feito. E Isaque levou para a tenda de Sara, sua mãe, e tomou Rebeca. E ela se tornou sua esposa. E ele a amou, e Isaque foi confortado após a morte de sua mãe. O que o pessoal pega aqui? Olha, pega o verso 57, fala que eles foram na tenda, tiveram relação e ela virou esposa. O que eles ignoram? Primeiro, não havia Estado como o nosso Estado. Mas o que havia ali? Uma sociedade patriarcal. A família de Isaque e a família de Rebeca firmaram um contrato. As sociedades reconheceram. E após o reconhecimento, o que houve? A união. Então, o que a gente observa? Qual é o princípio? O princípio é o seguinte: sempre tem que ter um reconhecimento social do casamento. Sempre. Houve no Éden, Gênesis, né? Houve aqui e sempre houve em todos os lugares. Jesus faz a água virar vinho aonde? Numa festa de casamento, né? Numa festa de casamento. Alguns falam: mas tem que ter um papel. O nosso Estado, que é o reconhecimento social, ele fornece o papel. O papel, ele reconhece que há um casamento lícito. Aí eu sempre pergunto: Jesus fala de certidão de divórcio. Ele fala de carta de divórcio. Se a carta de divórcio tem que ter o quê? Se a certidão de óbito tem que ter o quê? Nascimento. As pessoas querem um papel para o seu carro, querem um papel para a sua casa, querem um papel para entrar numa empresa. Agora, a coisa mais importante, alguns falam que não precisa, né?
Então, o que a gente observa aqui? Quando se dá o casamento? Quando há a vontade do noivo, da noiva e o reconhecimento do Estado. No início dos evangelhos no Brasil, o Estado não reconhecia o casamento evangélico, porque quem reconhecia era a Igreja Católica reconhecia. Só que as comunidades de fé, as igrejas, elas reconheciam porque entendiam que já que o Estado as impedia, então era lícito esse casamento. O nosso caso não é mais assim, né? O Estado reconhece, então para casar é necessário o reconhecimento social, da sociedade. Agora, o Estado reconhece, por exemplo, o casamento homossexual. O Estado não tem autoridade para isso. Ele tem autoridade até onde Deus deu autoridade para ele. E qual é a autoridade do Estado? Reconhecer aquilo que Deus reconhece como casamento. Fora disso, o Estado não tem autoridade. Deu para entender até aqui? Então, se juntar, não é casamento. Né? Eu estou juntado há 10 anos. Está 10 anos no pecado. 10 anos no pecado. União estável é união estável, não é casamento. Casamento é casamento. Né? Quando o noivo, a noiva, perante a sociedade, é dito que isto é casamento. E após isso, eles então podem ser uma só carne. Se der um passo lá, né, a escadinha, aí não é casamento e é pecado. Né? Agora, vamos abrir lá em 1 Coríntios 7, 8 e 9. A gente vai ver que relação sexual não é casar. Porque eu conheço muito crente que fala que relação sexual é casar. Né? O que é uma bobagem gigantesca. Né? Quer dizer, eu conheço gente que entra na igreja, está na igreja, diz que é crente e diz que relação sexual é casar. Porque não é casar. Né? 1 Coríntios 7, 8 e 9. 1 Coríntios. Capítulo 7, versículo 8 e 9. Temos aqui uma viúva, né? É o conselho de Paulo, a irmã siga caso a irmã queira. Ele diz o seguinte: e eu digo, portanto, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se permanecerem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Ó, conter o quê? O desejo sexual. Então ele fala que é melhor casar do que abrasar. Se o ato sexual é casamento, esse conselho não faz o menor sentido. Né? Ele fala assim, se você não aguenta ficar sem fazer, então você vai e você casa para que você então possa fazer. Mas se você aguenta naquele contexto de perseguição, vida difícil, né, a fé cristã sendo uma fé que é muito combatida, ele fala, eu quero poupar vocês de trabalho, né, eu quero poupar vocês de dores, que o casamento traz, então eu aconselho vocês a não casar, mas se quiserem casar, se não se aguentarem, podem casar. Né, podem casar. Então, relação sexual não é casamento, senão não faria o menor sentido. Agora, temos uma questão, o divórcio. Né? E o divórcio? A gente viu o que é casamento. A gente viu também que casamento, o homem não pode separar. Logo, só pode haver uma separação se a palavra de Deus der diretrizes para isso. Não pode ser da minha cabeça. Ok? Não pode, eu posso, por qualquer motivo, eu posso separar se a minha esposa queimar a comida, eu posso isso? Não pode. Né? Não pode. Então, a gente vai ver primeiro o que Deus sente em relação ao divórcio. Alguém sabe o que Deus sente em relação ao divórcio? Deus fala o que ele sente. Exatamente. Deus não gosta nada do divórcio. Malaquias. Malaquias é antes de Mateus. Malaquias, capítulo 2, versículos 10 ao 16. Aqui o pessoal estava separando da esposa da mocidade para casar com os pagãos, né? Estava traindo as mulheres e Deus dá um esporro no povo. Né? Dá um esporro no povo. Diz o seguinte, o verso 10. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que agimos traiçoeiramente, cada homem contra o seu irmão, profanando o pacto de nossos pais? Judá tem agido traiçoeiramente, e uma abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, pois Judá tem profanado a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estranho. Então eles estavam seguindo outros deuses. O Senhor cortará dos tabernáculos de Jacó o homem que fizer isso,
e o mestre e o estudioso, e o que oferece uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Fazei isso novamente, cobrindo o altar do Senhor com lágrimas, com choro e com gemidos, de tal modo que não mais se considera oferta, nem recebe com boa vontade de tua mão. Ainda dizeis por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa da tua juventude, contra a qual tens agido traiçoeiramente, sendo ela a tua companheira e a esposa do teu pacto. Quem tem sido testemunha do casamento? O próprio Deus. E você tem agido traiçoeiramente contra a tua esposa. Não fez ele somente um, ainda que ele possuísse o restante do Espírito, e por que somente um? Para que ele pudesse buscar uma semente piedosa. Portanto, tome cuidado com seu espírito, e ninguém haja traiçoeiramente contra a esposa da sua juventude, pois o Senhor Deus de Israel diz que ele odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com sua roupa. Ele coloca aqui o violento, e o cara que se separa sem motivo algum, que é traiçoeiro, no mesmo nível. No mesmo nível. O adúltero, aquele que repudiou a sua esposa porque queria romper o pacto, porque queria casar com outra mulher mais jovem, porque ele está abandonando a esposa da juventude, então aqui daí o homem mais velho fazendo isso. O que Deus fala? Eu odeio o que você está fazendo. Então qual é o sentimento de Deus para o divórcio? Ódio. Deus detesta isso. Ok? Então o divórcio ele não pode ser banalizado. Né? Mas a pessoa quer ser feliz. A nossa felicidade tem que ser em obedecer ao Senhor. Nós existimos para a glória de Deus, não para nós mesmos. Não para nós mesmos. E é triste que no meio evangélico o divórcio tem sido banalizado. Banalizado, assim, qualquer coisa, parece a escola lá de chamar, se não me engano, qualquer coisa lá e separa. Agora, existe, né, uma permissão para o divórcio em pouquíssimos e raríssimos casos. Né? Embora alguns evangélicos entendam que não existe permissão para o divórcio em caso algum, a palavra de Deus não diz isso. Ok? Homens como John Piper e Paulo Júnior entendem que o divórcio não existe nenhum caso. Homens como Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, a Confissão de Fé de Westminster, né, entendem que existem alguns poucos casos do divórcio. Mas o divórcio nunca é bom, ok? Nunca é bom. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Lá em Mateus 19, vamos abrir. Alguma dúvida até aqui? Não? Ok. Mateus 19, verso 8 e 9. Verso 8. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas esposas, mas não foi assim desde o princípio. Primeiro ponto: divórcio só existe por causa da dureza do coração do homem, do ser humano. Ok? Se não fosse coração mau, não haveria divórcio. Ok? Segundo ponto: e vos digo que quem repudiar a sua esposa, claro que isso vale para o homem também, no nosso contexto, em que a mulher pode pedir o divórcio. Na época, não era assim. Né? E eu vos digo, quem repudiar a sua esposa, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. Que casar com a repudiada, comete adultério. Temos aqui uma cláusula, a não ser por causa de fornicação. O que alguns vão falar? Não, a fornicação aqui é do noivado. Né? Antigamente você noivava, eu não concordo com isso. E você tinha um pacto que não podia romper, como José fez com Maria. Ok? Como José fez com Maria. Só que a pergunta aqui não é de noivado. É o verso 3. É lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo? Tanto que no verso 10... disseram-lhe seus discípulos: se tal é a condição do homem a respeito de sua esposa, não é bom casar, isto é, então está preso. Né? Então o que os discípulos falaram? Opa, peraí, é assim tão duro assim? Então tá melhor não casar, porque vai que dá errado. Né? Vai que dá errado. Então, por que eles argumentam? Eles falam o seguinte: a palavra para adultério é moikeia, e não porneia. Certo? A palavra para adultério é moikeia, ela não aparece aqui. A
A palavra porneia. Só que nem toda moiqueia, nem toda porneia é moiqueia, isto é, nem toda a fornicação é adultério, mas todo adultério é fornicação. O que é fornicação? É todo o ato sexual que a Bíblia condena. Isso está lá em Deuteronômio, Levítico. Então, por exemplo, você sem querer não sabia, casou com a sua irmã. Isso é o quê? É fornicação. O que você tem que fazer? Separar, né? Você, como só tem adultos aqui, tem uma prática sexual que a Bíblia proíbe, que é a zoofilia, né? Zoofilia. Né? Você, seu companheiro ou companheira praticou isso. Isso é o quê? É porneia. Não é adultério, porque ele não tem como ter adultério com isso. Mas é o quê? É porneia. Então você pode separar. E também dentro da porneia existe a moiqueia, que é o adultério. Então não é só adultério, é qualquer prática sexual que a Bíblia condena. Então, se o cônjuge cometer uma prática sexual, porneia, cometer algo que a Bíblia condene sexualmente, né? Meu marido olhou para outra rua separada. Não é isso que está falando, tá? Está falando de prática mesmo, tá? Prática, né? Aquilo é pecado, mas é a prática, ok? Qualquer prática sexual condenada nas Escrituras, que é aquilo que a gente sabe que é pecado, né? Então você tem o direito de separar. E quando há o divórcio, ao repúdio, você está anulando o casamento. Se está anulando o casamento, então você pode necessariamente casar de novo. Não existe divórcio sem anulação de casamento. E se o casamento é anulado, você não é mais casado. Ok? Tá tranquilo até aqui? Então a Bíblia ela permite em caso de porneia. Por que a gente fala em caso de adultério? Porque é o mais comum, né? É o mais comum. Agora, eu tô lá, eu sofri ação e não deu para consertar. Eu posso me casar de novo. Mas a parte que fez a ação, pode? Não. Não pode. Aliás, tem que dar satisfeito. Mas eu acho injusto. Se quiser, a gente pode voltar de novo à pena da lei. Qual seria a pena da lei? Apedrejamento, né? Então, o que aconteceria se o teu parceiro cometesse porneia? Você ia ficar viúvo ou viúva. Então, no Novo Testamento, esse casamento pode ser cancelado. Vamos abrir ali em Jeremias 3,8. A gente vê que o próprio Deus fez isso com Israel. Jeremias 3,8. Então o casamento, ele é uma aliança. O adultério é uma quebra dessa aliança. É a quebra do pacto. Quando você quebra o pacto é rompido. Jeremias 3,8. Diz o seguinte, falando de Israel. Israel norte, né? Reino do norte. Quando por todas as razões pelas quais a apóstata Israel cometeu, eu a rejeitei, dando-lhe uma certidão de divórcio. O que Deus fez com Israel? Separou. E o reino do norte acabou. Né? O reino do norte acabou. Então entenda uma coisa, casamento é uma aliança, é um pacto. Né? É um pacto entre você, a pessoa e Deus. Quando você quebra esse pacto, você fagiu traiçoeiramente, a outra pessoa, o próprio Deus fez isso. Pode, se necessário, se quiser, dar o quê? A carta de divórcio. Qual é a argumentação de muitos? Não, mas e o perdão? Você não pode ser refém de uma boa ação. Né? E o perdão? O perdão é uma coisa. Confiança é outra. Você tem uma loja e alguém roubou a sua loja, um funcionário. Você o perdoa. Você vai botar ele no caixa? Né? Vai botar ele no caixa? Não vai. Tem uma pessoa que é pedófila, se arrependeu. Tá. Você vai botar na salinha das crianças? Não. Não vai. Então o que acontece quando há adultério, que é o caso mais comum de porneia entre casamento? É que quebrou a aliança. Quebrou o quê? A confiança. Então é muito comum que há casos que a graça de Deus restaura. Mas ela tem que restaurar os dois. A parte ofensora, cometeu um pecado seríssimo, terrível. E assim, se você engana a sua esposa engana qualquer um. Simples. Não confie em quem trai a sua esposa ou esposo. Por quê? Ele é gente boa, só que é meu amigo, só que ele trai a esposa. Não, ele pode trair também, ué. Né? A parte ofensora e a parte ofendida. Porque precisa de muita graça para remendar um negócio dele, para restaurar. Então, vamos abrir também lá em Hebreus, capítulo 8, para ver que o casamento é uma quebra
da aliança. Alguma dúvida até aqui? Não? Deixa eu abrir aqui em Hebreus. Aqui, Hebreus 8, 9. E achado falta neles, ele diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão, para guiá-los para fora da terra do Egito, pois não permaneceram no meu pacto, e eu não mais os considerei. O que Israel fez? Ele rompeu o pacto. Deus fez um novo pacto. Então o casamento é um pacto. Quando há rompimento, e aqui a gente vê o primeiro motivo, que existe um divórcio lícito, para que haja então um novo casamento. A porneia. O caso mais comum é o adultério. O segundo motivo é a morte. Né? Romanos 7, se a pessoa morrer, né? Então, para fazer o quê? Né? Você tem a opção, o direito bíblico, a liberdade de casar novamente, né? Que é a morte. Romanos capítulo 7. Verso 1 diz o seguinte: não sabeis vós, irmãos, pois eu falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive. Aqui o assunto nem é lei, tá? Aqui o assunto é a lei, nem o casamento, é a lei dominando o crente ou não dominando o crente. Mas ele dá o exemplo do casamento. Porque a mulher que tem marido está livre, está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, está livre da lei do marido. Então assim, enquanto seu marido viver, e se ela casar com outro homem, será chamada adúltera, mas se seu marido morrer, ela está livre da lei, assim não será adúltera mesmo a que venha se casar com outro homem. Alguns pegam esse texto e falam só em caso de morte, mas você não pode tratar isoladamente. Você tem um texto que fala sobre o adultério, a moiqueia na porneia, e você tem outro texto que fala sobre a viuvez. Você tem que fazer o quê? Usar a Bíblia inteira. Então você pode, em caso de porneia, né, aí vem o termo pornografia, né, porneia, pornos, né, fornicação, né, porneia, em caso de viuvez. E há um terceiro caso, que a tradição, boa parte da tradição puritana entende também que é o caso de abandono, que Paulo está tratando em 1 Coríntios 7. Até porque quem abandona a esposa ou o marido, necessariamente vai cometer o que depois? Adultério. Ninguém abandona para ser um monge também. Né? Ali em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 12 ao 15. Então, recapitulando o casamento, monogâmico, heterossexual, duradouro, né? Duradouro. O divórcio Deus odeia. Relação sexual não é casamento, só é permitido o divórcio em pouquíssimos casos, né? E com dor no coração, e nunca é o ideal. Né? Ali em 1 Coríntios 7, vamos abrir. Paulo está tratando disso. Por que Paulo está tratando disso? Porque é algo que Jesus não pôde tratar por um motivo simples. Quando Jesus falou, as pessoas ali naquela região, todas criam em Deus, no Deus único. Quando Paulo está escrevendo, o que acontecia? As pessoas se convertiam, só que não o seu marido ou esposa. E o que podia acontecer nesse contexto? O cara te abandonar. Ou você se abandonar, ou a mulher te abandonar. Né? Não tinha isso na época que Jesus estava falando, mas com Paulo, anos depois, já estava acontecendo. E ele fala o seguinte no versículo 12 do capítulo 7. Né? Depois eu vou ler o verso 10 e 11, mas vou ler o 12 agora. Mas aos restantes, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem esposa descrente, e ela consente em habitar com ele, não a abandone. Eu me converti, eu vou abandonar então o meu marido. Qual é o mandamento da Bíblia? Não abandona. Eu conheci uma família, e o marido me falou, né, que quando a esposa estava indo nessa igreja que guarda o sábado e não come bacon, ela foi um tempo, o conselho deles foi, e eu não posso falar se é o conselho da igreja em geral ou daquela igreja em geral específica, um erro do pastor, não sei, mas que já que ele era uma pedra de tropeço na vida dela, porque ele era como batista, não queria guardar o sábado, ela devia fazer o que com ele? Separar dele, né? Ela guardou o marido, não sábado. Fez certo. Né? Então, se você se converteu lá e o teu esposo, a tua esposa,
consente em habitar, não abandone. E a mulher que tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não abandone. Porque o marido descrente é santificado pela esposa, isto é, a prática cristã da esposa vai ajudar o marido, vai santificar o marido. E a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos, isto é, você vai criar ele numa criação santa, mesmo se um dos dois não for. Aqui não fala de batismo. Alguns vão, viu, tem que batizar o filho do crente porque o filho é santo. Então tem que batizar o marido descrente também. Que ambos são santificados. Com o quê? Com a vida da pessoa. São santificados. Se me converti, isso aí eu não faço mais. Esse ambiente eu não vou, marido, eu não vou, esposa, aí eu não vou. A pessoa também tem que demonstrar, o marido, por um caso da esposa que é submissa ao marido, o marido tem autoridade até onde Deus permite. Ele não tem autoridade para fazer com que a esposa desobedeça a Deus. Ele é uma autoridade delegada. A mesma coisa um pai, a mãe. Quando eu me converti, eu sempre fui submissa a meus pais, no caso a minha mãe, que eu morava com ela, mas aonde ela queria se meter, que era questão de fé, aí a mãe não tem autoridade. Ela não entendia nada, mas eu falava, aí a mãe não tem autoridade. Então, eu não podia sair, não podia ir em tal lugar, não podia ir em tal lugar, podia fazer um lá, só de bia ela não deixava às vezes, tudo bem, obedecia. Mas não deixa na igreja. Aí, desculpa, aí não tem autoridade. Aí não tem autoridade. Por quê? Porque a autoridade ela é delegada por Deus. Então, a gente vê aqui que o marido quer habitar com a esposa, que é descrente. O marido descrente quer habitar com a esposa que é crente. Não separe. Agora, e se ele quiser... Verso 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. O irmão ou a irmã não está sobre a servidão nesse caso. A servidão do quê? Do casamento. Mas Deus o chamou para a paz. Ora, se ela não está debaixo da servidão do casamento, significa que o casamento foi ouvido. Tanto é que ali o versículo 27 vai falar sobre isso. E aqui a King James ela é muito boa nesse aspecto da tradução. Verso 27. Estás ligado a uma esposa? Não busca desligar-te, isto é, não busca separar. Agora, estás desligado de uma esposa, ali não é livre de mulher, ele não está falando de solteiro. Porque ali é voz passiva. Você foi desligado da tua esposa? Você foi desligado dela? Não busque esposa. Mas se casares, não pecas. O que ele está falando? Você foi desligado da tua esposa de que maneira? Ou viuvez, ou abandono, ou adultério. Você foi desligado dela? Qual é o conselho? Não busca casamento. Também o que ocorre? A mulher foi traída, o cara foi traído, ele quer casar em 6 meses. Teve um trauma terrível. A pessoa quer casar. Tempo, calma, espera um pouquinho. Vê se é isso mesmo. O conselho da Bíblia, se o seu primeiro casamento não deu certo, qual é o conselho da Bíblia? Calma. Calma, pensa um pouquinho. Porque não vai também, não é tentativa e erro até dar certo. Então, se você foi desligado de uma esposa, não busque esposa. Mas você quer casar. Aí o que Paulo fala? Mas se casares, não pecas. Ok? Então aqui que a gente observa que adultério, morte e abandono são lícitos. Agora, quem pode abandonar? É o descrente. Não crente, porque o descrente não crê. Não crê. Mas eu tenho meu marido e ele é ímpio. A Bíblia fala, se seu marido não obedece ao Evangelho, você deve ganhá-lo sem palavras ou tem um porte de uma vida piedosa diante dele. É simples. Mas eu casei com um homem terrível. E aqui está um ponto importante. As pessoas não querem mais, ou com uma mulher terrível, arcar com a consequência de suas escolhas. Eu lamento muito. A gente tem um caso, é um caso terrível, e eu vou falar, a Bíblia não trata disso porque não era um problema aparentemente na época, ou não apareceu para ser tratado, a questão de, especialmente, mas também há homens que apanham, maridos ou esposas que apanham de seus companheiros. É caso de polícia, chama a polícia vai lá, prende, ok. Agora, aí eu falo com toda a dor no coração. Eu gostaria de falar como alguns pastores falam, ele está dissolvendo o casamento. Isso não é dissolver o casamento. É morte, abandono ou adultério. É o abandono moral. Qualquer coisa pode ser abandono moral. Então está falando para eu apanhar? Não. Estou dizendo o seguinte, chama a polícia, bota o cara preso e desculpa. O cara não ligou um botão, botou a aliança, virou o Hulk. Não foi isso que ocorreu. Eu lamento muito mais, na minha opinião, morte, adultério e abandono. Mas não dá para viver junto. Vamos supor, tem 2 crentes, ou eu sou casado, sou crente, casei com incrédulo, e a gente não se aguenta mais, não dá para olhar na cara e eu quero separar.
Olha o que a Bíblia fala ali no versículo 10 e 11. Aqui não é caso de adultério, nem abandono, nem morte, ok? Até porque onde há morte não há divórcio, né? Verso 10 diz o seguinte: e aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. O que ele está falando? Não é que ele não tem autoridade. Aqui eu não preciso falar um mandamento específico. Jesus já falou sobre isso, né? Que a mulher não se aparte do seu marido, mas se apartar, que ela permaneça o quê? Solteira. Ou solteira no sentido sem ninguém, né? Ou que se reconcilie com seu marido e o marido não deixa a sua esposa. Aí eu quis separar. Não aguento mais viver junto. O divórcio em si, se você apenas separa, não é algo pecaminoso, é algo ruim. Deus odeia isso. Mas ali os caras estavam separando para casar com as mulheres mais jovens. Mas eu não aguento mais. Incompatibilidade de genes. Ok. Então você vai fazer o quê? Mas a minha felicidade? Ficar sozinha. Ou sozinho. Exatamente. Tem um cartucho, tem que atirar bem. Né? Tem que atirar bem. Né? Tem que atirar bem. Então o que a gente tem aqui? Que se ambos concordam em separar, pode separar. Não é divórcio. Está separado. Continua marido. Porque se reconcilia com o seu o quê? Marido. Eu deixei a minha casa, ainda é tua esposa. Mas eu separei no papel, no cartório. O Estado não tem autoridade para legislar onde a Bíblia não autorizou a fazer isso. O Estado reconhece. A questão de Deus reconhece? Não, não reconhece. E um outro aspecto, né? No verso 29, 39, com quem o crente deve casar? Claro, pessoas que já estavam em relacionamento anterior e se converteram no processo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Né? Não há o que fazer, não tem como voltar no tempo. Mas, vamos supor que você está solteiro. Está sem ninguém. Está de boa. Você pode casar com quem? Só. Vamos ver, verso 39. Né? A esposa está ligada pela lei a seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser. Somente no Senhor. Se você está solteiro, sem ninguém, e você quer se relacionar e casar, você pode casar com um crente. Ou casar com uma crente. Mas eu já estou envolvido, já estou aí a consequência vai ter que ficar, né, e não pode separar. Não pode separar. Então são essas as questões do casamento. Né? Então o casamento não é o que eu tenho, eu dei na minha cabeça o negócio. Tem regras sobre o casamento. Né? Aí o que faz com uma pessoa que está no segundo, terceiro, quarto casamento e vem aqui na igreja? E não sabia nada do evangelho. A gente faz o que Jesus fez com a mulher samaritana. Você está no teu... vai lá chamar teu marido. Eu não tenho marido. Falasse bem, ela está mais escondida ali. Pois que o homem que tu vive não é teu marido. Né? Já tivesse 5 e este não é teu. Né? Mas vai lá e chama ele. Então o que a gente faz? A pessoa confia na graça de Deus. Não tem como dissolver uma família estabelecida. Confia, a pessoa deve se arrepender. Senhor, me perdoe pelas escolhas de vida que eu fiz. Me perdoe pela vida que eu tive. Eu me arrependo. Porém, todavia, entretanto, função de liderança não pode. Senta no banco, adora o Senhor, participa da ceia, do batismo. Se você é casado, né? Casado de verdade. Mas, se não for esses 3 motivos, na minha opinião, função de liderança não pode. Mas como somos uma igreja batista e a gente vota, a pessoa, aí é uma falha do nosso sistema, eu não sei como remediá-la. A pessoa pode concorrer a qualquer cargo. Mas como a igreja é bem ensinada, ela não vai votar. E falou, querido, não, né? Não passa essa vergonha. Né? Então, pastor, mas eu não sabia nada. Bem que no fundo todo mundo sabe. Né? Eu sabia e eu estou no terceiro casamento, segundo casamento. E agora? Eu posso ser salvo? Claro que pode. Arrependimento e fé? Pode ser salvo, sem dúvida. Que bom, eu sou salvo, agora eu quero pregar. Aí menos. Aí é menos, bem menos. Aí não vai. Né? Não vai. Porque o bispo, o pastor tem que ser esposo de uma mulher. Né? Você pode até discutir aqui, o cara foi traído, ou o cara separou, não casou de novo, está sozinho. São outras questões. Mas o fato é que as pessoas que estão no segundo e terceiro casamento, têm esperança para elas? Claro que tem, na graça de Deus. Devem se arrepender, pedir perdão pela vida que tiveram e bola para frente, esquecer as coisas que ficaram para trás. Só que também tem consequências. Pecado é perdoado, mas há consequências. Davi, ele adulterou, ele matou.
houve consequência, não houve? Davi foi o homem sanguinário, e ali não é porque ele saía matando na guerra do Senhor, não é isso. Planejou um assassinato. Davi pôde construir o templo? Não pôde construir o templo. Davi não pôde construir o templo. Houve uma consequência. Alguma dúvida sobre casamento? Não? Quem aqui não é casado quer casar? Quer casar? Não? Não, tá bom. Quer obedecer Paulo, né? Fiquem como eu, né? Ok, então acho que não tem nenhuma dúvida. Casamento é monogâmico, heterossexual, é duradouro, só pode ser dissolvido em raríssimas exceções. Se for dissolver o casamento sem aquelas exceções, fica sozinho e busque ao Senhor e sirva ao Senhor e busque a felicidade no Senhor. Fora isso, é pecado. E uma coisa que eu esqueci de falar. Vamos supor que existe um membro aqui e eles se separem. Será tratado. Ok. E eles queiram casar novamente com outras pessoas. Contra o mandamento bíblico. Já são crentes, batizados. Sabe o que a gente tem que fazer? Excluir. Porque está deliberadamente indo contra uma ordem bíblica. Né? Você não pode obrigar eles a ficar juntos, obviamente. Mas a partir do momento que separou e são crentes, e não há motivo lícito, qual é o mandamento bíblico? Fica sozinho. O que ocorre em muitas igrejas, os crentes separam, o caso separa, o caso separa, o caso separa, e a igreja, não vamos nos meter. Não. Como não vamos nos meter? Tem que meter sim, tem que se meter. Isso aí é pecado, não é bagunça, ok? Então vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Né? Então, já sabem, eu já recusei aqui, né? Fazer um casamento de pessoas divorciadas. Já recusei. Né? Falei, não, mas que não era um, eram os dois divorciados. Porque houve até novo, só não quiseram lá, se não deu certo, vai continuar, então não tem como, né? A não ser esses casos específicos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, e te pedimos, Senhor, nos ajude, Senhor, a sermos orientados pela tua palavra, Deus, e não pelo que a sociedade diz, a sociologia diz, a psicologia diz, Deus, este mundo caído diz, Senhor. Que sejamos uma igreja, Deus, que possa ser obediente ao Senhor em todas as coisas, Senhor. Abençoa os casamentos dessa igreja, Pai. Que nunca, Senhor, em tempo algum haja um divórcio, Senhor. Proteja cada casamento, Pai. Abençoa cada marido, cada esposa, Senhor. Que Teu Espírito Santo abençoe as famílias dessa igreja, Senhor. Que elas possam viver, Deus, uma vida que Te glorifique, Pai. Abençoa, Deus, aqueles casamentos que talvez não estejam passando pelo seu melhor momento, Senhor. Que o Senhor Deus possa tratar os corações. E aquelas pessoas, Senhor, que ainda não entendem, Deus, o que diz a Tua palavra, que Teu Espírito Santo toque nos corações, Senhor. Nos dê, Senhor, famílias fortes, pois famílias fortes geram igrejas fortes, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.